Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, vamos para o que é transformação de dados. Então, agora, nessa etapa que a gente fez a limpeza, a gente começa a fazer um processamento das informações, né, um pré-processamento. A gente começa avaliando se a gente consegue deixar esses dados em um formato melhor para a nossa modelagem. Então, basicamente, a transformação de dados ela vai modificar, converter ou mapear dados, dados brutos do seu formato original para um formato que seja mais adequado, tanto para uma análise, para a gente extrair alguma informação relevante, quanto para a modelagem que a gente quer fazer, visando alguma predição, alguma classificação. Então, ela acaba sendo fundamental porque nós temos as tais limitações algorítmicas. Ela também se faz muito necessária e a gente tem diferentes tipos. Então, em termos de por que ela seria fundamental, a gente foca um pouco nessa característica de limitação de algoritmos, porque os modelos de aprendizado de máquina, muitas das vezes, vão trabalhar com tipos específicos, eles vão performar melhor para valores numéricos ou para valores simbólicos. Então, a gente acaba precisando fazer algumas conversões, que seria essa passagem dos dados brutos para um formato melhor, que alavanque o aprendizado do modelo, e isso a gente pode fazer de diferentes maneiras. A gente pode fazer uma transformação que é pegar um atributo simbólico e tornar ele numérico, que vai facilitar para o modelo, transformar um numérico para um simbólico, e também próprias transformações, padronizações, que transformam um dado numérico em outro dado numérico. Antes disso, a gente precisa colocar alguns conceitos relevantes aqui, que é o que a diferenciação entre atributos qualitativos e quantitativos. Isso é bem óbvio, mas não custa falar. Então, os atributos qualitativos, ou atributos simbólicos, categóricos, são aqueles em que você não vai conseguir operar aritmeticamente em cima dos valores dele, né? Não tem. E aí, nessa categoria, a gente pode pensar em atributos nominais e atributos ordinais, onde os atributos nominais, eles basicamente são rótulos, são literalmente rótulos, nomes, para distinguir classes. Então, pensando, por exemplo, em um alerta de um sensor, o alerta pode ser rotulado como, pensando no determinada saída do sensor, determinado comportamento, você pode classificar como alerta ou normal. Por outro lado, tem atributos que você pode estabelecer uma relação de ordem, né, que seriam os ordinais. Eles apresentam ou uma ordem ou uma hierarquia. Então, eu posso pensar em manhã, vindo primeiro tarde, que vem antes de noite. Então, eu tenho aqui uma hierarquia. Uma ordem, desculpa. Já quando eu penso em atributos quantitativos, aí a gente está falando de números. Eu vou poder ordenar e vou poder operar aritmeticamente sobre eles. Dessa maneira, eu vou ter, basicamente, uma distinção entre um domínio discreto e um domínio contínuo, ou seja, valores inteiros ou valores reais. Também posso considerar uma terceira categoria, que é a discretização binária. Então, eu teria aqui o booleano, 0 e 1.
Vamos começar, então, falando da conversão simbólico-numérica. Basicamente, você vai transformar dados qualitativos, como textos ou categorias, em representações numéricas. Então, você vai ter isso também, você vai encontrar isso também sendo chamado como encoding, ou codificação. E aí, o tipo de técnica que você vai aplicar vai depender do atributo ser nominal ou ordinal. E, novamente, selecionar a técnica adequada passa a ser uma decisão extremamente importante para a engenharia de fixos, porque vai impactar o modelo, né, como que ele vai conseguir interpretar corretamente a relação entre os dados. Então, o objetivo de você estar fazendo um encode é realmente você fazer um encode que permita aquele atributo ser processado da melhor forma possível, pelo aquele atributo simbólico, ser interpretado da melhor forma possível. E aí a gente tem label encoding, one hot, binary encoding, frequency encoding, a gente tem o ordinal encoding, a embedding e o target encoding. A gente não vai falar de todos eles aqui não, tá? Bom, o label encoding é o basicão. Se eu olhar rótulos como azul, verde, vermelho, amarelo, eu posso simplesmente pensar neles enumerando. 1, 2, 3 e 4. Ah, legal, é simples e eficiente. Não aumentou minha dimensionalidade, né? Eu continuo com 1, 2, 3 e 4. Então, essa minha categoria se torna essa aqui. Eu não aumentei a dimensão dela, do meu conjunto de atributos. Eu continuo com um único atributo, só que agora, em vez de rótulos, eu estou usando números. Só que 1, 2, 3 e 4 estabelece uma ordenação arquival. E aí o meu modelo pode achar que o azul vem antes do verde, que vem antes do vermelho e que vem antes do amarelo. Então, isso não é algum viés de interpretação que eu gostaria de colocar dentro do meu modelo. O one-hot encoding ele já cria colunas binárias para cada categoria. Então, observem que quando você está trabalhando com rótulos, que nem agora aqui nesse exemplo que eu mantive cores, você observa que não existe uma distância entre cores. Né? Eu estou falando de nomes, rótulos, então não tem uma característica diferenciadora, não tem uma distância, são equidistantes, digamos assim. Então, a ideia aqui é fazer uma representação que retrate isso. Então, você cria colunas binárias, 0 e 1, onde o 1 aqui tem o sentido do hot, dele aparecer, e os demais, quando ele aparece, os demais ficam cold, 0, daí o nome hot encode. Então, para cada observação, apenas uma entrada da coluna terá valor 1, as demais ficam com 0. Qual que é a grande vantagem disso? Então, se você observar aqui, eu não tenho uma ordem. Se eu fosse calcular uma medida de distância, como a distância de Hamming entre bits, você vê que todos eles diferem por 2 posições entre si. Então, eles estão no espaço a uma mesma distância. A grande, então, vantagem é que não impõe uma ordem artificial. É matematicamente preciso, correto para categorias nominais, onde a gente não quer isso. A gente só está tratando rótulos, a gente não tem uma pesagem diferente entre si. Só que eu aumentei a dimensão. Se eu troco uma categoria que tinha esses rótulos, um atributo que tinha esses rótulos, agora eu aumentei para 3 colunas. Né? Então, não é uma boa. Eu aumentei a minha dimensionalidade, né? As minhas colunas do meu data frame. E aí, isso pode dar um efeito de multicolinearidade que é indesejável. Então, quando que eu vou usar isso? Eu vou usar para variáveis sem ordens, mas com poucas categorias. Aí eu não tenho essa multiplicidade, eu não tenho esse aumento de dimensão, o que facilita para mim. Por quê? Porque por eu manter esses caras com essa mesma distância, com um bit só quente, né? 1 e os demais 0, quanto mais eu aumentar aqui, mais colunas eu vou acabar acrescentando. Então, se eu tenho muitos rótulos, isso fica
realmente complicado, eu aumento demais a minha dimensão. Aí entra o Binary Encode. Ele vai combinar as características do OneHot com o Label Encode. Então, o que ele faz? Você primeiro converte para inteiro, então você pega a categoria, converte ela para inteiro, e cada número é convertido para uma representação binária. Então, aqui eu tenho o 1 binário, o 2 binário, o 3 binário, o 4 binário do amarelo. É interessante por quê? Porque, dependendo da quantidade, o aumento não é de 1 para 1, ou seja, se eu aumento o meu domínio, não necessariamente eu vou ter que aumentar a minha coluna, porque o meu range de uma codificação de tamanho 3 aqui para binário atende. Mas pode ser que eu aumente isso, assim, não segue, não é de 1 para 1, como era o caso anterior. Então, eu posso usar variável categórica com muitas, uma variável categórica com muitas categorias, com um domínio bem amplo de rótulos, que eu não vou estourar tanto a minha representação binária, né, ocupando, então, menos colunas que o OneHot. Eu vou usar ele para variável nominal. Porém, né, o ideal aqui é evitar ele quando eu tenho variável ordinal, né, ou seja, eu preciso realmente respeitar a ordem, porque ele acaba sendo uma representação menos intuitiva e não preserva uma ordem semântica. Então, se às vezes eu quero ter, repare que eu estou falando de simbólicos, se eu quero manter um valor semântico entre os dados que não necessariamente é refletido pela minha representação, eu não vou ter isso com o Binary Encode. E também vou falar por último aqui do Ordinary Frequency Encode. No caso do Ordinary Encode, ele é bem similar ao Label Encode, mas com uma ordenação significativa, ou seja, aqui eu já estou considerando a ordem. E aí, como que eu vou fazer isso? Né? Eu simplesmente atribuo baixo 1, médio 2, alto 3, crítico 4. Então, isso é bastante útil quando há uma ordem natural. Né? Risco, baixo, médio, alto, prioridade, baixa, média, alto. Sempre que eu tenho uma escala, eu consigo relacionar meu rótulo a uma gradação, eu posso usar valores inteiros para estabelecer esse ordenamento. Então, eu posso dizer que um é menos preocupante que o outro, que é uma relação que me interessa. Eu não vou aplicar operações aritméticas, estamos falando de símbolos. Mas eu posso ter uma noção, meu modelo pode aprender que um é menor que o outro, e isso pode ter algum tipo de impacto. Ou seja, se eu estou aqui no meu nível crítico, isso pode ser preocupante, eu posso disparar algum tipo de alerta, algo que eu também posso fazer em 3, mas que não necessariamente eu vou fazer em 2 ou em 1, na ocorrência desses caras. Então, você pega, o modelo consegue pegar essa noção de ordem, de ordenação. E eu também posso fazer isso através de um frequency encode, ou seja, cada categoria é substituída pela sua frequência de ocorrência no conjunto de dados. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho maçã e banana, eu vou... por que a laranja não apareceu? Eu peguei a figura errada. Então, imagina que tinha uma laranja aqui embaixo, tá? Então, eu teria 2 maçãs, 2 bananas e uma laranja. Na verdade, essa frequência aqui, muitas vezes, ela é estabelecida, os valores, aqui é uma counting, né? Encoding, na verdade. Na frequência, em geral, o que você faz é o quê? Você pega a quantidade de ocorrências, então eu tenho 4, eu teria 5 ocorrências, e aí eu dividiria o 2 pelo 5, o 2 no Apple, 2 por 5 na banana e 1 por 5 na Orange, e aí eu teria o valor em décimos da frequência de cada um desses valores na base. Qual que é o problema aqui no Frequency Encoding? Vamos acordar? Alguém me diz qual é o problema? Bem óbvio.
Se você tem números iguais, como é que você vai dizer que é aquele determinado rótulo? Exatamente. Eu não rotulo muito bem, porque eu tenho aqui, eu tenho 0,4, se eu pensar em décimo, 0,4 também para Apple, 0,4 para banana, né? E 0,2 para laranja. Pô, dois caras têm o mesmo rótulo numérico. Isso não é legal, entendeu? Então, isso aqui é bem válido, por isso que eu falei aqui da representação em décimos, eu devia ter colocado ela. Porque quando você tem um conjunto de valores muito grande, isso ocorre menos. Essa coincidência, por causa dos décimos, essa coincidência ocorre menos. Mas pode acontecer, e isso pode enviesar meu aprendizado, tá? Principalmente em conjuntos de dados menores. Bom, agora o segundo ponto seria uma conversão, né? Vimos aqui a conversão simbólico-numérica, algumas técnicas, agora a conversão numérico-simbólica. Tá, mas por que diabos eu vou transformar números em categorias? Né? Bom, interpretabilidade e comunicação. Quando você consegue representar alguns números ou algumas variáveis através de um enquadramento em classes, um enquadramento em tipos, isso facilita a interpretabilidade dos resultados, né? Ou mesmo os relatórios comunicam e apresentam as análises desses resultados. Então, como está aqui no exemplo, baixo, médio e alto são bem mais fáceis de você explicar em relatórios do que regras operacionais com números e, desculpa, são mais fáceis de explicar em relatórios, regras operacionais e decisões de negócio do que números, muitas vezes. Então, se simplifica a interpretação do que você está querendo mostrar, dividindo muitas vezes esses resultados, incestando eles em categorias. Também apresenta uma robustez a pequenas variações, então, em sensores, versões manuais e arredondamentos, pequenas flutuações podem não ter significado prático. Então, você acaba trabalhando, por exemplo, numa faixa de valores. Então, para não dizer que você trocou para um rótulo que não contenha números, você pode considerar um intervalo, de tanto a tanto. Também temos relações não lineares, ou seja, o comportamento muda por regime. Então, a partir de um determinado limiar, o risco cresce muito, que é a questão das tolerâncias. Então, o que te interessa, na verdade, não são os valores. O que te interessa é, o meu limite de tolerância está sendo violado, entendeu? Então, quantos por cento está ocorrendo abaixo de um determinado limite? Isso é importante. Ou eu saber quando esse limite está começando a ser ultrapassado para eu disparar algum tipo de alerta. Também teríamos aí uma menor influência de caudas longas e outliers. Então, valores extremos podem, muitas vezes, dominar os resultados numéricos, estatísticas, distâncias que você quer apresentar. Então, quando você separa eles, com bins, com cestas, quantias ou faixas, isso pode reduzir esse tipo de efeito. E, com isso, trabalhando, às vezes, com faixas de valores ou mesmo com rótulos, você pode fazer uma redução, porque você tem um grupo de valores que está classificado como baixo, outro como médio, como alto. É bem diferente de você fazer o modelo perceber essa variação em cima de números crus. Então, você consegue, com isso, ter uma síntese do que importa para aquele conjunto de dados, classificando eles em baixo, médio e alto, e isso facilita, já dá uma redução de cardinalidade de um atributo, e alguns algoritmos conseguem lidar com menos valores distintos. Isso ajuda bastante. Então, a ideia central é converter número em símbolo. Isso não significa necessariamente, dependendo da abordagem, em perder valor, perder informação. Significa trocar granularidade por simplicidade e robustez quando isso vier a fazer sentido. Então, por exemplo, um caso simples, apenas associar um nome. Se eu tenho um atributo
como 0 e 1, eu posso associar desligado, ligado, não aprovado, reprovado e aprovado. Se os códigos também, se eu estou pensando em outro caso simples, uma sequência binária sem ordem, então se os códigos representam categorias sem hierarquia, a ideia é substituir o padrão numérico por um nome ou categoria. Então, basicamente aqui, quando eu volto a falar das sequências numéricas, eu estou falando do encoding, hot encoding, binary encoding. Então, é possível decodificar uma codificação simbólica numérica para usar como numérica simbólica. Então, eu uso o processo inverso, não de encoding, mas de decoding, para fazer a conversão numérico-simbólico para esses tipos de situação. Agora, nos demais casos, né, especialmente quando eu trato de atributos contínuos, ou seja, com muitos valores possíveis no domínio dos reais, aí a gente vai para uma discretização, que a gente já viu um pouco aqui. Então, novamente, vou falar do binning. Então, a gente vai pegar e dividir os valores em intervalos. Cada intervalo passa a ser tratado como uma categoria qualitativa. Como eu falei, uma temperatura baixa, média e alta, dentro de determinados intervalos. Então, beleza. Que a gente faz isso naturalmente, né? Quando você pensa em temperatura. Então, se a temperatura está numa faixa entre sei lá, entre 0 e 34 graus, aí seria algo que chamaria atenção. Você poderia dar um rótulo, acho que é hipotermia, né? De 35 até 37, você pode considerar normal. De 38 até para cima, você já consideraria febre, entendeu? Ou mais ainda, de 35 até 36, normal, de 36 a 38, febril, de 38 para cima, febre. Estado febril, de 38 para cima, febre. Então, são maneiras de você rotular faixas de valores, ao invés de você ficar lidando com o atributo temperatura de um monte de gente, com diferentes gradações de 35.3, 35.4, 35.9, e aí você reduz. Perceberam a redução da dimensionalidade envolvida? Da dimensionalidade não, da cardinalidade desse atributo. Bom, e aí quando a gente pensa em discretização em mais detalhes, né, a gente pode pensar que quem vai definir os intervalos pode ser o usuário, os próprios dados ou uma classe. Como isso? Né? Aí a gente tem a distinção entre métodos paramétricos, não paramétricos e supervisionados. Os paramétricos, você tem intervalos que vão depender de parâmetros que o usuário define como o número máximo de bins ou as larguras que ele deseja. Com isso, é fácil de você controlar, porque você está no controle desses parâmetros. Agora, eu tenho uma escolha feita que pode não refletir realmente, não pegar de uma maneira adequada a distribuição desses dados. Eu posso ter cestas vazias, né? Muitas cestas vazias. Então, é algo que pode não ser legal se eu errei na quantidade de bins ou mesmo na largura que eu determinei. Quando eu penso em métodos não paralelos, esses intervalos vão surgir a partir do comportamento observado do atributo. Então, nesse caso, você usa um pouco das informações existentes dadas pelos valores para encontrar uma discretização mais aderente aos dados. Isso é legal, mas também é muito interpretativo daquela distribuição. Quando você pensa em métodos supervisionados, você vai utilizar informações da classe dos exemplos. Então, em geral, você vai tentar gerar cortes que sejam úteis para a classificação. Então, você tem um modelo de classificação e você começa a estudar os cortes possíveis que você consegue fazer para tentar evitar misturas de classes dentro do mesmo intervalo. Então, você pode escolher pontos de cortes que aumentem a pureza. Você pode ter uma métrica, como é o caso da entropia, para medir o grau de impureza ou impureza de um conjunto de dados para fazer uma separação entre eles. Bom, e aí como que a gente utiliza a estratégia de discretização por larguras iguais? Então, a gente vai ter esse intervalo total dividido em subintervalos com o mesmo tamanho, por exemplo,
Então, eu pego aqui numa faixa de idade entre 0 e 100, se eu defino 5 bins, repare como tudo é decisão da pessoa que está fazendo a análise. 5 bins de 20 anos. Então, eu vou ter essas faixas. É rápido, é simples, porém, eu vou ter bins, com certeza, aqui entre 80 e 100, mais vazios, com poucos dados. Ou dependendo até do que tipo de dado que eu estou analisando, se eu estou analisando dados de um funcionário de uma empresa, talvez eu não tenha quase ninguém aqui de 0 a 20, dependendo do contexto. E pouquíssimos entre 80 e 100. Vantagem, novamente, fácil de entender e implementar, e também, por você estar definindo esses intervalos, é extremamente sensível a outliers ou distribuições não uniformes. Eu posso ter uma forte concentração aqui, ou uma forte concentração aqui. Bom, a discretização por frequências iguais, você tenta ajustar os limites das cestas para que cada intervalo receba quantidades semelhantes de exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho 1.000 clientes e 4 bins, cada bin terá cerca de 250 clientes. Repare, eu distribuo os clientes. Só que aí as larguras, né, o mínimo e máximo de cada cesta vai variar. Pode variar. Né? E aí eu não vou ter larguras iguais, vou ter larguras diferentes. Bom, isso pode ser útil para distribuições assimétricas. Então, olhar o gráfico da distribuição, você verificar, lembra aquelas métricas, a gente verificar com curtose, a gente verificar as assimetrias, isso ajuda, os achatamentos, isso ajuda. Então, é especialmente útil para distribuições assimétricas ou com caudas longas. A vantagem é que garante bins com dados suficientes para o modelo aprender. Já os intervalos, eles podem ficar com larguras diferentes. Isso pode ser uma limitação, dependendo do que você vai analisar. E quando a gente faz baseado em conhecimento, né? Então, como eu falei, a gente vai definir, a gente precisa definir um ponto de corte através de alguma regra de negócio ou conhecimento de domínio, ou usando algum método. Essa abordagem, ela é indicada quando existe um critério externo que precisa ser respeitado. O exemplo aqui é bem mais simples. Né? Então, por exemplo, eu sei que eu já posso agrupar esses caras baseado no conhecimento de que eu vou tratar o IMC para avaliar se a pessoa está abaixo do peso, está com peso normal, se está com sobrepeso ou já está, no caso, obeso. Então, eu já tenho isso definido por organismos internacionais, eu posso tomar como referência e simplesmente fazer o agrupamento considerando, fazendo a rotulação de dados de acordo numérico, de acordo com esse critério. Então, isso com certeza vai fazer eu aumentar a interpretabilidade e fica muito aderente ao contexto do problema. Então, praticamente, quando você tem consegue enxergar essa ponte entre valores numéricos e rótulos, para o problema que você tem em mão, não faz sentido você ficar avaliando um monte de IMC com valores distintos. Você rotula, substitui esses valores, atribuindo a cada objeto um rótulo de acordo com o IMC. Então, você passa a ter um atributo que tem uma cardinalidade 4 e que é extremamente informativo para o seu problema. Então, a gente, claro, como eu já tinha dito, a gente pode usar algoritmos de agrupamento e inspeção visual, né? E essas alternativas podem ser úteis quando o domínio e a distribuição surgem como cortes naturais. Né? Ou seja, você consegue fazer isso com uma certa facilidade, seja usando os algoritmos, principalmente aqui, né? Bastante natural você pegar o IMC e rotular desse jeito, ao invés de um valor numérico. Bom, claro, não necessariamente você perde informação, mas ao discretizar, você tem que tomar cuidado. Né? Você pode sim ter uma perda de informação. Ao agrupar valores, você pode perder granularidade, dependendo de como fazer isso. Então, poucos bins podem esconder padrões, bins demais podem reintroduzir complexidade. Então, você fica nesse trade-off. Além disso, você pode overfitar com bins demais. Então, se alguns intervalos ficarem com poucos exemplos, o modelo pode memorizar apenas casos específicos em vez de aprender uma tendência geral. E aí você precisaria de
incluir mais gente, mais dados nesses bins. Né? Limites arbitrários e os cortes escolhidos, quando você pensa no terceiro caso, na terceira estratégia. Os cortes escolhidos, especialmente em largura igual, podem não refletir a verdadeira estrutura dos dados. E aí, qual é a conclusão prática que a gente tira? Né? Que o número de bins, assim como a forma de você definir, vão precisar ser sempre analisados com a distribuição dos dados e o objetivo da análise. Então, aquelas estatísticas, aqueles gráficos da primeira aula, eles entram aqui em conjunto para você fazer a sua interpretação, né? A sua análise e decidir como rotular da melhor forma possível valores numéricos nesse caso. Bom, e quando eu vou transformar números em outros números? Então, eu tenho, basicamente, uma grande variação entre os valores de um atributo, ou quando eu tenho atributos diferentes em escalas muito distintas. Então, o que acontece? A variação muito alta de atributos faz com que eu tenha eu posso ter uma distensão na minha distribuição em que muitas das vezes eu precisaria colocar esses valores em uma escala mais compacta. Por exemplo, trazer valores que estão distribuídos nos reais em uma variação muito alta para um contexto entre 0 e 1. Tá? E um intervalo entre 0 e 1. No segundo exemplo aqui, né, nesse exemplo 1 aqui, por exemplo, se eu tenho um atributo que ele contém valores inteiros relativos, mas apenas, esse exemplo é bem bobinho, mas apenas valor absoluto é interessante, né, eu posso converter os valores relativos para valores absolutos. Ok. Mas isso vai depender muito do contexto que eu estou analisando. Eu acho que aí o meu exemplo para ilustrar isso aqui foi mais na ideia da normalização. Então, ao normalizar atributos com faixas muito diferentes, a gente pode evitar que um atributo domine o outro apenas por sua escala. Né? Isso aqui, no caso, nem tanto da variabilidade, mas na questão da diferença de escala entre valores dentro de um mesmo atributo. E entre atributos distintos, principalmente. Então, às vezes, por conta de eu ter algo que está em quilômetros e outros que estão em centímetros, isso pode dar pode atrapalhar o aprendizado do meu modelo. Então, eu posso colocar esses caras em uma mesma escala, padronizar isso. Então, ela é importante, mas não é porque você pegou dados você vai sair normalizando, ela não é obrigatória. Isso tudo vai depender da técnica de aprendizado. Tá? Se essa técnica de aprendizado ela está dependendo muito da escala, então a normalização pode ser uma boa abordagem. Então, quando necessária, ela deve ser aplicada atributo por atributo. Como eu falei, você está pegando o que está em centímetros e o que está em quilômetros. Modelos baseados em distância, gradiente ou regularização, eles tiram benefício disso. Métodos baseados em árvores, eles já são menos sensíveis à escala. Eles já tratam, durante o processo de decisão deles, eles olham os atributos e isso não impacta tanto. Então, normalizar sem necessidade vai te aumentar o trabalho sem ganho. Então, tem que avaliar. E aí a gente tem a reescala, min-max, que define uma nova faixa mínima e máxima, padronização, usando média de disputa-bom para centralizar e escalar, normalização por distribuição, que altera a escala com base em ranking ou host, e tradução, que converte para outro valor numérico mais manipulado. Então, basicamente, na normalização por reescala min-max, a gente vai trabalhar com um valor novo para o objeto, comparando ele com os valores mínimos existentes para aquele atributo, o mínimo e o máximo, você calcula a amplitude aqui embaixo, certo? E aí você ajusta para um valor mínimo e máximo novo, nesse caso aqui, para um intervalo entre 0 e 1. Então, você pode pôr em qualquer intervalo.
que é uma outra análise a ser feita. Eu vou colocar entre -1 e 1. Eu vou colocar entre 0,5 e 2,5. Com tudo isso você avalia e você consegue fazer uma normalização. Então, a reescala ela vai definir novos limites, mínimo e máximo para um atributo. O caso mais comum é de você mapear os valores para o 0 e 1. Então, você poderia pegar valores que estavam em centímetros, valores que estavam em quilômetros e mapear eles para o intervalo 0 e 1. A grande vantagem é que coloca atributos em uma faixa comparável. Automaticamente você deixou os dois atributos numa faixa comparável, muitas vezes isso facilita o modelo. Agora, isso não muda o fato de que valores extremos continuam influenciando diretamente esses novos limites. Você continua tendo isso, você só está fazendo uma mudança, transladando para um outro intervalo. A gente pode fazer uma normalização por padronização com o Z-score, que é basicamente a padronização vai centralizar os dados na média e escala os valores pelo desvio padrão. Então, o resultado costuma ter média 0 e desvio padrão 1, aplicando essa formulinha aqui. Diferente do minimax, os valores padronizados não ficam limitados a um intervalo fixo. Então, o intervalo aqui, você não determina, você não controla o intervalo como você consegue controlar aqui. Tá legal? Vai depender da distribuição dos seus dados. A padronização ela é útil para modelos também sensíveis à escala, mas também não vai remover outliers, valores extremos. Continuam extremos após a transformação, ainda que em outra escala. Agora, a normalização por distribuição ou ranqueamento, você usa uma espécie de posição ocupada, e faz um ranqueamento disso. Então, você considera aqui, por exemplo, 1, 5, 9, 3. Aí você ordena esses valores, um exemplo bem bobinho. Aí você coloca eles como primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, a versão ranqueada fica primeiro, terceiro, quarto. Não, desculpa, eu estou olhando para o ordenado. Primeiro, terceiro, quarto e segundo, em relação ao original. Então, a ideia é substituir cada valor pela posição que ocupa no ranking. Se todos os valores forem distintos, os postos tendem a produzir distribuições uniformes nesses rankings. A tradução ela muda o valor para outro mais manipulável. Então, tem mais a ver com você representar o atributo em outra forma numérica que seja útil. Não se trata apenas de você escalar isso. Então, por exemplo, você trabalhar, que nem a gente falou antes, a data de nascimento, trocar e tratar ela como idade, fazer as contas e substituir por idade. Então, transforma uma informação temporal bruta em uma medida mais diretamente interpretável para o problema. Graus Celsius para Fahrenheit. Então, a grandeza é a mesma, mas em uma escala diferente. Isso pode ser útil para uma padronização ou para uma integração desses dados, porque em outros lugares eles estão desse jeito. E você precisa integrar uma única base. Localização, você trocar de um GPS, de dados de um GPS por um código postal. Então, a representação pode mudar para facilitar uma integração também com outros sistemas ou para determinadas regras ou bases auxiliares que você utiliza. Agora, em muitas aplicações, a gente vai acabar tendo a dimensionalidade como um problema. E a gente precisa reduzir essa dimensionalidade. Então, até aqui a gente viu, beleza, como é que eu converto esses dados, transformo esses dados para facilitar a minha manipulação, seja pelo modelo, seja pelas estatísticas que eu vou rodar, para eu fazer algumas análises e tirar algum conhecimento. Mas, em muitas das vezes, o que a gente tem é, nessa integração de bases e nessa transformação de dados que a gente faz, a gente ainda preserva uma quantidade de atributos, que nem, por exemplo, quando a gente usa o one-hot encoding, você aumenta a dimensão. Então, você acaba tendo uma quantidade de objetos sendo descritos por muitos atributos, um excesso de atributos.
Tá? Então, em reconhecimento de imagens, né, cada pixel pode ser tratado como um atributo. Então, você já teria aí numa imagem 1024 por 1024 mais de 1 milhão de atributos. Em expressão gênica, a mesma coisa. Há poucas amostras, milhares de genes por objeto. Então, a maldição de dimensionalidade, né, é que à medida que ocorre, o que seria a maldição de dimensionalidade? À medida que você tem o número de atributos crescendo, também cresce, na maioria das vezes, a quantidade de dados que você vai precisar para treinar o modelo, né, para esses modelos poderem ser precisos. Quanto mais atributos você entope na sua análise, quanto mais você aumenta a sua dimensionalidade, pode ser que você precise de mais objetos para fazer essa análise. Mais objetos a um nível exponencial, muitas das vezes. Então, reduzir a dimensionalidade acaba sendo uma necessidade prática para você ter algo viável em termos de tempo computacional ou algo que vai te dar um resultado de qualidade sem você precisar ficar esperando dias e dias por um processamento. Então, duas abordagens principais, a agregação e a seleção de atributos. A redução pode ocorrer criando novos atributos ou selecionando parte dos originais. Na agregação, você pode substituir originais por novos atributos através de regressões, combinações lineares ou não lineares, e o foco é condensar a informação em um espaço menor. Só que isso tem que ser muito bem feito. E a gente vê que isso está dando resultado hoje em dia, né? Ou não, ninguém discorda. A seleção de atributos, ela já mantém apenas uma parte dos atributos originais e descarta os demais. Então, o foco aqui é preservar variáveis do conjunto original, escolhendo um conjunto mais relevante. Aqui entra uma análise exploratória adequada, uma análise estatística adequada, em que você consegue avaliar as correlações, você consegue avaliar a relevância de cada atributo. Então, desde você mudar um dia de nascimento, né, você tem duas colunas, data de nascimento e idade, você tira a data de nascimento, mantém a idade, até você realmente estar retirando atributos que não são relevantes para o problema, porque eles estão fortemente correlacionados com outros atributos. Você fez uma análise estatística para identificar isso e testou removendo esses atributos e viu que não teve, testou com um, depois tirou, colocou outro e viu que o modelo não se alterou. Então, você não precisa dos dois lá. Então, vamos falar um pouquinho de agregação e PCA em poucas palavras. Por enquanto, eu pretendo mostrar mais para frente. Então, é um exemplo clássico de método que combina atributos preservando a maior variância possível. Então, a análise de componentes principais, ela vai avaliar a correlação entre atributos e criar novos eixos que concentrem informação, principalmente focado em redução de redundância. Com isso, o PCA acaba sendo muito útil quando os atributos são muito numerosos e, principalmente, fortemente correlacionados. Então, ele consegue fazer essa redução. Ao combinar os atributos, você pode perder o significado original de cada variável, então tem que tomar cuidado com isso, né? Então, algo relevante em áreas como biologia, finanças, medicina e monitoramento ambiental, né, é que exatamente você tem atributos que você não pode simplesmente perder de vista, você não pode simplesmente combinar para gerar um novo atributo, porque essa combinação pode prejudicar a interpretação dos resultados, ou pode prejudicar os próprios resultados. Então, não é em toda a área que você consegue fazer isso com facilidade. Então, é aquilo, aplicar técnicas sempre de olho no problema que você está resolvendo. Então, quando você pensa em encontrar esses subconjuntos, né, você pode pensar, bom, eu vou encontrar, então, um subconjunto desses atributos que é o ótimo para eu fazer a solução, para eu conseguir modelar uma solução para o meu problema. A gente tem, nesse caso, como abordagens a embutida, que a seleção é integrada ao próprio algoritmo de aprendizado. Então, é o caso da árvore de decisão, que já seleciona atributos durante o próprio processo de construção do modelo. Então, isso é muito interessante
quando você consegue trabalhar com uma árvore de decisão. Você pode se preocupar um pouco menos com a seleção prévia de atributos. O método já vai fazer isso. Baseado em filtro. Então, você filtra o conjunto de atributos com base em heurísticas independentes do algoritmo final. Então, você pode ter critérios de seleção desses atributos para montar a sua base. Desde critérios que são heurísticas empíricas de análise sua e baseadas em estatísticas, até mesmo uma análise estatística bem estruturada num código, em que você joga a base lá e ela já seleciona os atributos de acordo com as regras que você colocou lá, baseadas de preferência em estatísticas envolvendo correlações, como estou reforçando aqui. E baseado em Whopper, que seria você usar o algoritmo de aprendizado como uma caixa preta, novamente, para avaliar os subconjuntos candidatos. Então, você vai selecionando, você tem um algoritmo para selecionar os atributos, esses atributos rodam para fazer a previsão que você deseja, aí você tem um resultado de quanto deu certo ou não, aí esse outro algoritmo que recebe feedback e vai selecionando. Ou faz isso num único algoritmo. A diferença entre elas vai estar no nível de interação com o modelo de aprendizado e no custo de computacional associado. Então, a seleção embutida, ela vai acabar aproveitando bem os dados disponíveis e sendo mais rápida do que o Whopper, pois não fica exigindo um retreino do modelo para cada novo subconjunto. Mas nem toda técnica de aprendizado vai ter uma seleção embutida de atributos. A baseada em filtros, ela é uma etapa de pré-processamento, é o que eu estou falando. Você vai remover atributos segundo algum critério, né? Como eu mencionei a correlação. É legal porque tem um custo computacional baixo e você consegue fazer isso numa escala considerável, principalmente se você não fica numa expressão visual com análises a esmo e estrutura, sistematiza isso, cria lá um notebook onde você vai fazer a sua análise dos atributos, comparando as estatísticas para selecionar os atributos adequados. Agora, com o filtro, você selecionou, montou então o seu data frame, só que você não vai ter interação com o modelo final. Aí você começa a treinar, vai na fé que aquilo ali está bom para treinar o modelo. E fica por aí mesmo. Então, como o filtro não interage com o modelo final, o melhor subconjunto para o filtro pode não ser o melhor para o classificador. Não sei se alguém me chamou aqui. Tá. E no caso do Whopper, você vai ter um algoritmo de aprendizado, como eu falei, tratado como uma caixa preta. Para cada subconjunto, você treina o modelo, valia, o modelo é treinado e avaliado. Depois você compara os resultados para decidir qual conjunto ofereceu o melhor equilíbrio entre erro e número de atributos. Então, o legal é que você gera, treina, avalia desempenho. Na verdade, você repete para comparar. Você volta aqui até uma hora que você chega numa métrica que está ok, e aí você tem um conjunto que deu essa métrica boa e incorpora e utiliza ele. A vantagem é que incorpora o viés do classificador, do modelo que você quer usar, e pode produzir subconjuntos bem eficientes. A desvantagem é que vai ter um custo computacional elevado, apesar da estratégia de busca, da existência de estratégias de busca mais eficientes. Ou seja, basicamente, você pode ter aqui, quando se fala de estratégias de busca, é o que eu estava dizendo. Você vai ter o modelo que você quer avaliar, te dando um feedback do conjunto que você seleciona. Só que você pode ter um método aqui que está aprendendo a selecionar para mandar para esse cara. Entendeu? Então, você tem dois aprendizados aí. Um que é o modelo que você quer usar para resolver o seu problema, e o outro que é o modelo que está aprendendo a mandar conjuntos de dados para cá para melhorar a performance desse cara, até definir uma amostra. E o legal é que você pode fazer isso com parte da amostra. Depois você valida esse cara, o modelo principal, você quer modelar, usando um conjunto de dados mais amplo dentro dos atributos selecionados. Conjunto de objetos mais amplos dentro dos atributos selecionados. Bom, então o tratamento de dados é sempre
uma escolha de compromisso: simplicidade, interpretabilidade, custo e desempenho. Então, o filtro, ele é baixo custo e independência do modelo. Pode escolher atributos que não maximizam o desempenho final, como limitação, e ele vai fazer mais sentido quando você tem muitos atributos, pouco tempo ou vários modelos candidatos. Embutida, ele integra a seleção ao treinamento, costuma ser rápida, mas depende do algoritmo utilizado. Quando o método, né, então essa seria a limitação. E quando você faz mais sentido, quando o método já realiza a seleção internamente. O Upper, você pode utilizar subconjuntos muito fortes para um modelo específico. Então, você vai ter com isso a limitação de um tempo computacional elevado. Agora, quando você faz sentido você aplicar, quando o ganho de desempenho justifica a busca que você está gastando tempo aqui. Então, discretizar quando faixas, né? Então, mensagens finais, né? Você vai discretizar quando faixas fazem sentido, normalizar quando a escala interfere no algoritmo, reduzir dimensionalidade quando há excesso de atributos e escolher estratégias considerando custo computacional e objetivo do modelo. Beleza, pessoal? Com isso, eu paro por aqui. E temos um para o lar. Para o lar, tio passou esse notebook novo aqui para acompanhar vocês. Tá bem? Imputação, ruído, outliers, rótulos corrompidos. Eu não sei, acho que vai ser meu último notebook individualizado. Ou não. Mas ainda não é para se fazer em grupo. Claro que vocês podem conversar entre vocês. Né? Esse notebook aqui, então, está bem descritivo. Né? Tem uma base de dados sintética que vocês vão rodar. E aí, a brincadeira vai ser... Né? Aqui, no caso, como eu quero que vocês explorem, eu não sei se isso é de interesse ou não, em vez de eu simplesmente colocar aqui, gerar o CSV de uma base ruidosa, porque eu estou trabalhando com base ruidosa... Nossa, agora eu estou dando pau. Base sintética, porque eu estou trabalhando com base sintética para facilitar a obtenção de resultados consistentes com o que eu quero mostrar para vocês na aula. Né? Então, eu estou usando IA para gerar esses códigos, mas eu estou montando de um jeito que os dados fiquem consistentes com as análises. Porque quando você pega uma base real, demora muito mais tempo para você fazer isso. Mas a gente vai brincar com base real, sim. Né? Já até passei na última aula. Mas aqui vai ficar só na sintética mesmo. Só que, em vez de eu guardar isso para mim, eu estou mostrando para vocês como a base foi gerada. Né? E assim vocês podem mexer nela à torta e à direita. Inclusive, eu proponho isso nos exercícios. Tá? Então, aqui a gente faz a geração de ruídos. Tá? E aí a gente faz o estudo de imputação. Eu falo das técnicas, apresentando os recursos em Python, para quem não conhece, tá? E aí, faço cada tipo de imputação, pela média, pela mediana, pela moda, brinco até com o KNN Imputer aqui, para vocês terem uma noção, tá? Faço uma comparação entre os modelos de imputação, tá? E aí, vamos para uma parte de detecção de ruídos e outliers, ou seja, a gente brinca aqui com o ensemble, com o bagging, com o dbscan, com o lof. A gente vai fazendo cada um deles separadamente, também mostrando como usar, entendeu? Então, para realmente vocês poderem ver algo mastigado, quem não tem muita familiaridade com isso, tá? Aí eu mostro que comparo os 3 métodos, tá? Apresento depois rótulos com ruído, noise label, também achei interessante, porque foi falado em sala de aula. Aí vamos para as conversões. Conversão simbólica numérica, está tratada aqui com label encoding, one hot encoding,
binary encoding, ordinal encoding, frequency encoding. Tá? Eu não mexi com target por enquanto. Aí uma comparação resumida das técnicas, para vocês darem uma olhada. Tá? Aí uma conclusão do notebook com alguns exercícios que o tio passou. Beleza? E exercícios opcionais. Então, o que vocês vão ter que entregar? Só os exercícios que eu pedi. Fazer as análises que eu estou pedindo aqui nos exercícios. Tá bem? Quem quiser avançar além disso, inventar coisas, só coloca como eu estou fazendo, preserva, né? Facilita para mim também, como eu estou tentando facilitar para vocês. Apresenta o que você fez, mas não pensa que eu vou adivinhar. Descreve em seguida. Então, descreve um pouco suas análises, né? Coloca isso de uma maneira que a gente possa entender o que foi feito. Então, fiquem à vontade para avançar ou, para quem principalmente não tem muita familiaridade, fazer os exercícios para entender o funcionamento do código que tem nesse notebook. Tudo bem? A entrega desse exercício eu vou deixar para o dia 3 de abril. Beleza? Eu vou dar 2 semanas para vocês, dar um intervalinho maior. Tá joia? Porque é individualizado, eu quero que as pessoas façam por si mesmas, quebrem a cabeça, se divirtam fazendo, entendeu? Mostrem o que não deu certo, falar, professor, não, esse código que você mandou gerar deu problema aqui. Tá, eu testei, tá tudo funcionando. Então não vem com Miguel, não. Porque eu testei e funcionou. Mas inventem, brinquem, tá legal? Se fez alguma besteira, vai lá, pega o notebook de novo, e o link do notebook, faz outra cópia e começa tudo de novo. Tá legal? Então, a ideia, eu volto a dizer, é que vocês pratiquem em cima do blá, blá, blá que eu fico falando aqui a cada aula. Tá legal? Alguma pergunta, pessoal? Professor, posso fazer uma perguntinha? Claro, manda ver. Eu acho que tem a ver com limpeza e tratamento, eu não sei exatamente, mas o problema é o seguinte: quando eu tenho uma distribuição dos meus dados muito esquisita, que de repente não reflete a realidade, sei lá, eu tenho um monte de dados de paciente de 80 anos e pouco de criança, e no meu dia a dia eu atendo mais criança que adulto, que tipo de tratamento? Eu tenho que buscar espelhar a distribuição de algum atributo, ou seja, buscar mais dados ou eliminar muitos dados dos idosos, nesse caso? Depende da análise que você quer fazer. Se você tem muito claro que sua análise está dentro de uma faixa de idade, não faz sentido você ter outras faixas dentro do meio poluindo. São ruídos. Nesse caso, são ruídos que vão dificultar para o teu modelo. Pô, de repente, o modelo está começando a aprender na faixa etária que você quer, sei lá, dos 5 aos 18 anos. Né? Ou dos 5, entendeu? Isso é um ponto a se pensar. O tipo de análise que você quer fazer. Agora, não. Se os dados de idosos são poucos, mas eu preciso deles para o tipo de análise que eu vou fazer, aí é uma outra história. Aí a gente tem que pensar em como balancear esses dados. O balancear, isso. Acho que balancear. Mas repare que não é isso que você me trouxe. Você não me trouxe um problema de balanceamento de dados. Você me trouxe um problema de, cara, eu não quero analisar nada envolvendo idoso. Então tira eles. Eles são ruídos. Mas você tem que ter certeza disso, que é o teu que está na reta. Entendeu? Então você tem que ter certeza que os idosos não vão fazer falta para a análise que você quer fazer. Porque se está muito segmentado, você vai atender um segmento específico de idade, qualquer idade fora disso é poluição, é ruído. Entendeu? Não é um outlier, é ruído. Não era para estar ali. É bom que você me ajudou a exemplificar o conceito de ruído e outlier. Entendeu? Entendi. Maravilha, Flor. Obrigado. Agora, se eles estão ali e eles entram e são outliers importantes para o seu modelo entender quando ocorre a entrada de um paciente idoso no cenário, aí você tem que ver como é que você vai tratar isso. Beleza, eu vou aumentar a quantidade de idosos para balancear melhor a minha base?
e o modelo aprender que os idosos ocorrem e eles têm um impacto na minha decisão, aí é outra história, mas não foi esse o problema que você me trouxe. Entendi. Beleza? Valeu. Boa pergunta, cara. Valeu. Mais alguma questão, pessoal? Professora, eu tenho. Boa noite. Boa noite. Foi eu que questionei a respeito de ter mais um final de semana, o senhor acha possível? Mais um final de semana? No caso, esse final de semana, né? Que seria para entregar amanhã, ou a primeira atividade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou já matar isso no ninho. A gente vai ter todas as entregas para segunda, para domingo. Todas quais? Contando a de hoje? Não, todas as entregas, a que era para hoje não. Era para amanhã. Para amanhã, né? Para quinta-feira, para sexta-feira. A de sexta-feira dessa semana vai ficar para segunda da outra semana, para domingo da outra semana, às 23h59. Beleza? Porque tem que dormir para trabalhar no dia seguinte. Então, pensando beleza? Que eu pedi o final de semana, professor. Beleza? Não quer ninguém virando à noite. Não quer ser confirmando, professor, domingo, dia 22. Demissão de ninguém faltar o trabalho, porque ficou até virando a noite de domingo para segunda. Não. Então, eu vou jogar o deadline sempre para segunda-feira, para o domingo. Eu não queria estragar o fim de semana de ninguém, mas a pedidos vai para 20. Temos o final de semana. Então, eu entendo. Vai para 23h59. Tá legal? Tá Pode ser? Professor, obrigada. Então, eu vou jogar isso. A dessa sexta eu já passo para domingo. E a do dia, que ficaria para o dia 3, vai para o dia 5, às 23h59. Beleza? Mas pelo amor de Deus, né? Ninguém vai querer estragar a Páscoa fazendo notebook, né? Pô, aproveita o feriado aí, termina isso antes do feriado. Na verdade, vocês vão viajar no feriado, trabalha pra caramba. Por isso que eu estou dando 2 semanas aí, mas na verdade eu devia ter dado uma semana só, né? Não. Não faz o menor sentido ficar uma Semana Santa fazendo notebook meu. Ou o senhor aumenta o prazo, ou o senhor não dá atividade. Não, aí eu também não posso manter a forma de então, não tem como. O feriado, inclusive, vai ser usado para isso. Obrigada. Beleza. Gente, mais alguma questão? Opa, fala. Fala, Eliana. Acho que alguém levantou antes de mim aí a mão. Luiz, pode falar, Luiz. Professor, eu tenho uma pergunta em relação, eu acho que está mais envolvida, né, com a análise exploratória de dados, né? Eu trabalho lá no hospital e a gente tem um ERP que não é a gente que desenvolve, tá? É a nossa sede. A gente acaba, inclusive, tendo somente acesso de leitura ao banco de dados, tá? E a gente tem extraído alguns insights, né, do outro analista, né, que trabalha comigo e que tem um pouco mais de conhecimento da base e sabe alguns relacionamentos, tá? Só que eu queria fazer um trabalho um pouco maior e eu não sei se essa é a melhor estratégia, tá? Por isso que eu estou perguntando, e se eu estou fazendo também da forma certa. Quais são os limitantes? A nossa base, não é nem tanto pelo tamanho, né, da quantidade de registros, mas pela quantidade de tabelas. São 3.333 tabelas, entendeu? Então, tem coisas no nosso sistema que a gente tem meio que adivinhar por teste de caixa preta, né, no sistema, porque a pessoa não tem acesso ao código, ou então tem que ficar fazendo uma análise, procurando relacionamentos dentro do banco de dados. Então, eu tentei fazer uma engenharia reversa do banco de dados, né, para entender melhor, né, quais são os relacionamentos, né, de repente fazer uma linhagem de dados, né, mas a quantidade de tabelas lá realmente é um fator limitante, né? Já usei várias ferramentas, o Navicat, o TheBeaver, PG Modeler, né? Porque o nosso banco. Mas o que eles deram? O que eles deram de resultado? Ele não gera, porque a quantidade de caixinhas, né? Na hora de representar, né, as entidades lá, é uma quantidade gigantesca. Então, assim, eu não consegui chegar
até uma representação mais visual, né, dos dados, para a gente entender os dados de forma mais coesa, né? Porque apesar do nosso sistema ser modular, tipo, a gente tem um módulo lá de ambulatório, né? Então tem um conjunto de tabelas que são de ambulatório, mas a quantidade de relacionamentos dessa tabela com outras partes do sistema, né, gera uma infinidade, né, de constraints. Então, nenhuma ferramenta que eu usei até agora, ou nenhuma estratégia que eu usei até agora, eu consegui fazer essa modelagem, né? Então, não sei se alguém já passou por isso. Eu tentei utilizar uma outra ferramenta que, né, que segmenta, né, por prefixo de tabela, mas não ajudou muito, né? O negócio ficou tão complexo quanto. Então, eu queria partir dessa estratégia, né, de criar um MER, um modelo, né, conceitual ou lógico do banco, né? Não sei se é a melhor estratégia também, para conseguir entender melhor o relacionamento entre os meus dados e, a partir daí, conseguir alimentar, né, modelos, né? Porque a gente está meio no escuro, eu entendo, pelo menos, que a gente está meio escuro, mas eu não consigo. Realmente é uma situação bem complexa. Alguém tem alguma sugestão? A minha sugestão inicial é você... Porque assim, você teria que analisar realmente essas 3.000 tabelas. Então, a princípio não, né? Só que é aquela coisa. Porque assim, cara, o conhecimento de um especialista ajudaria muito na seleção. E eu começaria com uma heurística de escolha, de seleção dessas tabelas, para formar um subconjunto tratável e fazer uma análise. Entendi. Entende o que eu estou falando? Eu começaria assim, tá? Eu consigo fazer um diagrama, eu consigo estabelecer alguns relacionamentos se eu mapear até quantas tabelas, entendeu? Uhum. Eu consigo ter algum insight. Aí, a partir daí, você pode controlar. Não é um esquema perfeito, você vai ter alguma perda, mas é melhor do que nada, que é o que você tem agora. A não ser que alguém aqui que esteja assistindo a aula que tem experiência nessa área, porque eu realmente não tenho muita experiência com esse tipo de situação, assim, nunca passei. Se alguém conhece e puder ajudar, legal. Mas a minha abordagem seria, no teu lugar, seria conversar com um especialista, alguém que conhece, alguém que tenha uma experiência com esse, porque a experiência é importante nessa hora, para você fazer uma pré-seleção, uma pré-seleção mesmo de tabelas, e aí, em cima delas, fazer a sua análise, como fosse assumindo que é um minimum, que é representativo. É representativo, mas não é. Mas você assume. Aí, a partir dali, você começa a fazer relacionamentos dentro da medida da capacidade de análise, você tirar algumas e entrar com outras, para procurar padrões novos. Porque vai ser uma busca. Eu não estou vendo um outro cenário que não seja um cenário em busca, que envolva algum tipo de critério de busca para a definição dessas correlações, entendeu? Entendi. Se eu peguei a ideia. Mas se alguém aqui souber, ajuda. Só para complementar, né? No caso, por exemplo, eu vou isolar a entidade paciente e tudo que é relacionado a ela, né? Então, eu até conseguiria, mas a quantidade de relacionamentos, né, que essas entidades acabam fazendo com outras partes do sistema, acaba realmente sobrecarregando tudo. Então, por exemplo, quando eu tenho, vamos dar um exemplo aí, um atendimento, né, uma consulta. Então, a consulta ela acaba tendo relacionamentos, né, e gerando chaves estrangeiras com uma série de outras entidades no banco, né, não só com o paciente, né? Então, de repente, acaba relacionando com doenças, com CID de doenças, com a infraestrutura do hospital, entendeu? Então, pelo que eu estou entendendo... Mas aí que está. É aí que você pode começar a fazer as podas. Por exemplo, quando você pega uma e verifica esses relacionamentos, infraestrutura do hospital.
é relevante para a análise que você quer fazer? Entendi. Tu entende o que eu Vou estou rodando falando? por chave. Porque tá. você já corta. Exato. Porque seria o ponto de ligação com Por outros. isso que entra o conhecedor da tabela, o conhecedor do sistema para te ajudar. Porque esse cara pode falar, não, o que a gente quer analisar é isso. Então, os relacionamentos envolvem mais essa parte. O que não faz parte disso, você corta. Você precisa de infraestrutura de hospital para a tua análise? Não, não preciso. Então, você não vai puxar. Entendi. Entendeu? Posso dar minha contribuição aqui? Fala. O que você queria extrair exatamente desse emaranhado aí? Ou não sabe ainda e quer ver? Inicialmente a gente não sabe. Assim, a gente tem alguns painéis que a gente tirou lá, né? Mas o que você quer estudar? Sempre você tem que ter um problema do negócio. Qual que é o problema? Você quer estudar o quê? É isso? a gente não definiu ainda por conta, né, de que eu estava inicialmente tentando fazer uma modelagem mais abrangente, né? Então, eu não sei até que ponto que eu consigo tirar grandes módulos e a partir daí olhar para eles e falar, pô, isso aqui tem informações legais que eu poderia correlacionar uma coisa com outra, né? Mas então, eu acho que é mais o que o professor falou aí. Você colar em alguém que manja do negócio. Por exemplo, na minha área, finanças e custos, um produto que eu vou estudar. Eu sei que é mão de obra e material. E do material, às vezes, eu sei que não é tudo. É um ou dois, você foca naquilo ali. É que nem o professor falou, você vai ter que ir podando, senão você vai ficar doido, cara. Aí não vai ter nem computador quântico para fazer isso aí. Porque, assim, se você não tem uma noção, se você... eu concordo totalmente, porque você precisa ter um problema para você fazer essa análise, entendeu? Se você não tem um problema, você quer inferir alguma coisa, então você começa de algum ponto aleatório, digamos assim, mas você deve ter pelo menos alguma ideia de por onde começar, e puxa, é o que eu te falei inicialmente, puxa a quantidade de relacionamentos que você conseguiria tratar com uma ferramenta, com algumas ferramentas. Não adianta você puxar um monte de relacionamento e aí você, na hora que joga nas ferramentas, cracha ou dá umas coisas nada a ver. Então, você puxa uma quantidade que a ferramenta consiga funcionar e te dá algum insight. Não deu, a coisa ficou muito dispersa ou inconclusiva. Descarta algumas e faz uma análise com subconjunto menor. E aí talvez você tenha o V0. Mas eu concordo que se você conseguir estabelecer com alguém que tem experiência na base um problema de negócio e começar a puxar baseado nas restrições desse problema que você vai resolver, fica mais fácil. Aí é o que eu tinha dito da infraestrutura é importante? Não é. Então sai. Porque você tem foco na cabeça do que você quer. Agora, se você não tem isso, então começa por um ponto, puxa o que você consegue rodar numa ferramenta para ela te dar os insights. Mas não vai conseguir fazer isso puxando tudo, cara. Aí não vai dar certo mesmo. É muita coisa. Entendeu? Gente, eu vou... Tem mais alguma dúvida? Eu acho que o Leandro queria falar alguma coisa, porque daqui a 5 minutos daqui a 10 minutos eu tenho que dar aula. Então, ainda vou dar aula até 10h40, e agora é presencial. Bom, fala, Leandro. O senhor está no grupo de WhatsApp da gente? Não, eu preciso entrar no grupo de WhatsApp de vocês, até porque eu estou vendendo um curso, já estava me esquecendo disso. Uma pergunta era sobre isso. Eu estou vendendo um curso de IA, é bem baseado nessa disciplina. Não recomendo que vocês façam, mas que vocês me ajudem a divulgar, isso eu aceito. Essa era uma pergunta, se esse curso... O nosso curso não tem a parte de IoT, mas tem muito do que eu falo de otimização e internet otimização e aprendizado de máquina. Quando você fala nosso, qual? Esse aqui ou... A nossa disciplina. Não tem IoT, tá certo. Só não tem, a nossa disciplina não tem IoT. Eu não entendo nada de IoT, computação distribuída, muito pouco. Então, eu não recomendo que façam o curso ainda, porque talvez a gente lance até um módulo depois focado em IoT.
E vocês já vão ver a parte de otimização aqui, ou boa parte, digamos. E a pegada lá é um pouco diferente. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar, então eu vou entrar no grupo até também, entre outras coisas, para fazer o jabá do meu curso com vocês. Eu estou divulgando, professor. E depois e também para poder acompanhar. O ano passado eu estava no grupo com os alunos e foi bem legal, porque eu tirava as dúvidas, assim, de dar dúvida mesmo, eu não consigo ficar tirando, porque minha semana é um estresse só. Mas dúvida de, por exemplo, entrega de trabalho, algum problema que o pessoal teve, eu consigo resolver rapidinho pelo grupo. Então eu vou entrar assim. Gente, então, fala. Bem rapidão. A tarefa a gente sempre vai colocar no final do notebook, porque esse aqui eu entendi que sim, né? Você coloca Não. A tarefa, você pega esse notebook e sai mexendo e alterando. Não precisa criar os códigos novos, você vai inserindo onde for devido dentro do notebook. Não, eu quero dizer o seguinte, eu posso criar um novo e só jogar a tarefa, não precisa ter o... Isso, não precisa ter o original. Tá joia? Beleza. Beleza, pessoal? Então tá, ó, bom resto de semana aí para vocês. Depois eu acerto tudo, deixo tudo direitinho lá no E-Disciplina e a gente se fala na próxima semana. Um abração, obrigado. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Ah.